informação de momento, breaking news na sua tela. Vladimir Putin, presidente da Rússia, conversou por telefone com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois líderes trocaram opiniões sobre questões internacionais da atualidade, com foco na situação da Venezuela. Em um ato de medo e desespero, o presidente brasileiro buscou apoio em uma ligação com Vladimir Putin, tentando conter os avanços dos Estados Unidos na América do Sul. As recentes declarações de Donald Trump, reforçando que intensificará a repressão contra o narcotráfico em todo o continente, aumentam a pressão sobre o governo brasileiro, que agora se vê sob risco de ser incluído na rota de operações do Comando Sul, que segue mobilizado no Mar do Caribe, mesmo após a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro. De acordo com informações divulgadas pelo governo russo, o presidente brasileiro e Vladimir Putin destacaram pontos de convergência entre Rússia e Brasil sobre a defesa da soberania estatal e dos interesses da República Bolivariana, que ainda comanda a Venezuela. Se van a meter problemas com esse pueblo é duro. Mas, convenientemente, deixaram de mencionar a soberania da Ucrânia, que foi ignorada e invadida pela própria Rússia. Neste vídeo, vamos analisar se Putin realmente pode oferecer algum tipo de suporte ao presidente brasileiro, diante das ofensivas anunciadas pelo governo norte-americano contra os narcoterroristas que operam no continente. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A possibilidade de os países do BRICS criarem uma força militar conjunta voltou a ganhar destaque no cenário internacional após as recentes ofensivas dos Estados Unidos na Venezuela. Os exercícios navais realizados por China, Rússia, África do Sul, Irã e Emirados Árabes Unidos acenderam um alerta global sobre o risco de conflitos armados em larga escala, mostrando que a cooperação militar entre nações fora da órbita ocidental está se intensificando e pode alterar o equilíbrio geopolítico mundial. O Brasil, embora integrante do BRICS, ainda não participa dessas manobras conjuntas. Mas pressões vindas de Moscou e Pequim, lideradas por Putin e Xi Jinping, aumentam a chance de uma mudança de postura. Com o atual presidente brasileiro demonstrando alinhamento ideológico com esses líderes, cresce a expectativa de que as Forças Armadas brasileiras sejam obrigadas a integrar futuros exercícios militares do bloco, o que poderia gerar uma ruptura significativa na histórica parceria com os Estados Unidos e provocar tensões diplomáticas de grande impacto. O presidente brasileiro demonstra inconformismo diante da prisão de Nicolás Maduro e, por isso, busca alternativas para tentar retirar o ditador da custódia norte-americana e, ao mesmo tempo, impedir que os Estados Unidos ampliem sua influência sobre a política venezuelana, historicamente marcada pelo socialismo. A situação se torna ainda mais delicada quando se observa a dívida da Venezuela com o Brasil, que já ultrapassa 7 anos sem pagamento e soma mais de 10 bilhões de reais. Esse calote está diretamente ligado a operações de crédito para exportações brasileiras, muitas delas destinadas a projetos de infraestrutura em território venezuelano, como metrôs, estaleiros e siderúrgicas, que nunca foram concluídos, mantendo a população local em condições de pobreza e repressão. Bom, mais um tema aqui, também um pouco do cenário internacional. A dívida da Venezuela com o Brasil disparou para 1 bilhão e 700 milhões de dólares em 2025 agora. Nos primeiros 3 meses deste ano, a dívida referente a financiamentos para exportações de empresas brasileiras aumentou em 53 milhões de dólares. O montante, que equivale a mais de 10 bilhões de reais, continua a crescer enquanto as negociações bilaterais permanecem travadas. Enquanto isso, os Estados Unidos intensificam o combate ao narcotráfico na região, uma medida que deveria ser apoiada por governos comprometidos com a segurança continental. O Paraguai, por exemplo, firmou um acordo de cooperação
que permite a atuação de militares e agentes da CIA em seu território, fortalecendo o enfrentamento à criminalidade transnacional. Esse tipo de iniciativa mostra como é possível ampliar a proteção regional contra ilícitos, algo que o Brasil também poderia adotar. No entanto, ao invés de priorizar medidas de segurança e combate ao crime organizado, o atual governo concentra esforços em defender Maduro e sustentar o regime chavista, o que pode comprometer ainda mais a credibilidade internacional do país. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil. Maduro falou sobre o rompimento das relações diplomáticas pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2019. De repente, desde Brasil cerraron todas las puertas y todas las ventanas. Todas. Siendo países vecinos. Siendo países que nos queremos como pueblos. E disse que a Venezuela está pronta para receber os empresários brasileiros. Ai, Luiz Inácio. Bom, vocês lembram desse encontro? Ele recebeu Maduro e disse assim, além de tudo, a gente agora vai receber o dinheiro que ele deve pra gente. A gente vai instalar as negociações e ele vai voltar a pagar. Muito bem, cresceu de 1,2 para 1,7, já ultrapassa 10 bilhões de reais a dívida. Vocês lembram como é que isso foi contraído, gente? Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Quando o presidente brasileiro recorre à Rússia em busca de apoio contra possíveis ofensivas dos Estados Unidos ao regime chavista, mas ignora completamente a invasão da Ucrânia, que já resultou em centenas de milhares de mortes, fica evidente como a ideologia se sobrepõe à razão. A Rússia, que atacou a Ucrânia sem ter sofrido qualquer agressão prévia, enfrenta hoje um enorme desgaste político, financeiro e humano, apesar de tentar demonstrar firmeza no campo de batalha. Nesse cenário, é pouco provável que Moscou tenha condições reais de conter ou influenciar as ações norte-americanas em países da América, onde cartéis atuam livremente. Dias antes da ofensiva dos Estados Unidos, Putin ordenou a retirada de todos os diplomatas russos da Venezuela, o que sugere que Moscou foi alertada sobre a operação, ou que seu setor de inteligência identificou sinais claros de movimentação militar. Esse gesto revela que, mesmo com a proximidade entre Maduro e o Kremlin, a aliança não foi suficiente para evitar sua captura. A situação expõe os limites da influência russa na região e mostra como a dependência ideológica pode fragilizar ainda mais a posição do governo brasileiro diante das pressões internacionais. A aproximação entre o atual presidente brasileiro e Vladimir Putin evidencia um afastamento cada vez maior de Washington, o que pode servir de justificativa para que o governo de Donald Trump intensifique a pressão sobre países da América que não demonstram disposição em enfrentar o tráfico internacional de forma efetiva. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Essa postura, além de reforçar a influência russa no continente, cria um ambiente de tensão diplomática que pode ter reflexos diretos na segurança regional, especialmente em áreas estratégicas, como a fronteira norte do Brasil. Dentro dessa dinâmica internacional, cresce a possibilidade de novas ações militares dos Estados Unidos, tanto na Venezuela
quanto no entorno da costa brasileira, com o objetivo declarado de combater o narcotráfico transnacional. Esse cenário coloca o Brasil diante de uma escolha delicada: aceitar a cooperação norte-americana para fortalecer o combate às organizações criminosas ou insistir em uma postura de autonomia total, enfrentando sozinho um problema que já se mostra completamente descontrolado. O Brasil deveria aceitar a ajuda dos Estados Unidos ou seguir sozinho nessa batalha? Deixe aqui nos comentários sua opinião e participe do debate. É nesse contexto que o Vida no Quartel segue ampliando seu espaço de análise e debate, trazendo informações relevantes para quem busca compreender os rumos da geopolítica e da segurança regional. E para 2026, abrimos novas oportunidades de parcerias comerciais. Se você tem um negócio ou produto e deseja aumentar sua visibilidade aparecendo aqui nos vídeos do canal, entre em contato pelo e-mail disponível na descrição e no comentário fixado e expanda o alcance da sua marca para uma audiência qualificada, engajada e presente em todo o Brasil. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!